Marcão, antes da gente falar da palavra, eu tinha esquecido um pequeno recadinho que o Marcos vai dar para vocês. Acho que vocês têm visto algumas plaquinhas aqui nas casas da rua acerca da questão do túnel. E o Marcos queria dar um recado para aqueles que são moradores aqui do bairro, tá? Boa noite, igreja. Boa noite. Quem já viu alguma notícia a respeito desse túnel Santos-Guarujá? Bastante gente, né? Então, o túnel Santos-Guarujá, ele está em projeto, tá? E o pastor Eric tem recebido os moradores, a comissão de moradores aqui do Macuco, e ele me pediu para que eu passasse alguns esclarecimentos para vocês. A gente achou importante e oportuno a gente passar esses esclarecimentos. Pois bem, o túnel, ele é uma obra do governo do estado, tá? Quem está coordenando é a Dersa, e existem alguns traçados previstos, e um dos traçados, que é o traçado atual proposto, já houve no estuário, e o traçado atual proposto, ele impacta diretamente a nossa igreja. Ele impacta a rua Padre Anchieta e a rua José do Patrocínio aqui atrás. Então, por isso que vocês estão vendo aí nas vizinhanças várias faixas, túnel aqui não, né? E porque é uma manifestação dos moradores e que a igreja, como responsável e participante do bairro, entendeu por acolher como causa também o combate a este traçado do túnel. A gente não é contra o túnel, a gente não é contra o governo, mas a gente é contra, lógico, o traçado que nos impacta diretamente, tá? E a pedido do pastor Eric, eu vou passar aqui um recado, que existe uma audiência pública. Uma audiência pública é quando a população tem a chance de se manifestar a favor ou contra a respeito desse projeto ou de qualquer projeto do governo. E a audiência pública específica deste túnel vai acontecer dia 18 de fevereiro, terça-feira agora, às 17 horas, na Arena Santos, tá? Então, o traçado que existe hoje, que está sendo licitado, que vai para licitação e projeto, ele impacta diretamente. Ainda há algumas outras opções de traçado que não impactam com a gente. Para que esse traçado deixe de acontecer, que passe para outro lugar, a população precisa se manifestar de uma forma contrária a este traçado do túnel, ok? Só esclareço que a gente realmente não é contra o túnel, mas esse traçado nos impacta diretamente e nos obriga a tomar uma posição e ser, obviamente, solidários à população aqui do Macuco, tá? Nós temos representantes, inclusive, da comissão de moradores do Macuco. Vocês são bem-vindos, Nelson, Gilmar, são bem-vindos sempre aqui na casa. Essa casa é de vocês também, tá? E a gente está entendendo o clamor aqui do bairro e a gente está solidário a isso. Então é terça-feira, na Arena Santos, às 17 horas. Amém? Deus está no controle, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos à palavra? Abre a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55. Todo mundo achou? Dá uma acenadinha assim, quem achou. Vamos lá. Versículos 8 e 9. Isaías 55. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Até aí, vamos fazer mais uma oração para que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Senhor, nós colocamos a tua palavra agora diante de ti. Pai, sabemos que em tudo
Na tua soberania, em tudo tu tens um propósito. Tu tens um dia separado para cada coisa na nossa vida. Por isso, Senhor, nós colocamos esse dia, essa noite, essa palavra diante do Senhor. Pedindo, Senhor, que nessa noite o teu Kairós, o teu tempo, entre no Cronos, entre no dia de hoje, no dia 16 de fevereiro, dentro dessa casa. O tempo do Senhor para as nossas vidas, para que essa palavra penetre no nosso coração, de modo que a gente saia daqui mudado, de modo que os nossos olhos saiam daqui renovados, restaurados. Se a nossa visão em algum momento foi ferida, ou se a nossa visão nunca foi aberta, que nessa noite nós possamos sair daqui enxergando como o Senhor vê, pensando como o Senhor pensa, e caminhando no caminho que o Senhor preparou para que nós pudéssemos caminhar. Essa é a minha oração, Senhor. Eu peço, Senhor, sabendo que eu não sou nada diante do Senhor, eu peço, tenha misericórdia, meu Deus, da minha vida. Renova as minhas forças agora, Pai, para que eu possa servir de instrumento e não atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar com o teu povo. Em nome de Jesus, faz a tua obra. Ó Deus, completa a tua obra a cada culto, a cada dia que buscamos a tua presença, vai completando a tua obra em nós. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós lemos que os pensamentos do Senhor não são os nossos, e nem os caminhos dele são os nossos caminhos. Por quê? Porque assim como o céu é mais alto que a terra, e nós estamos na terra e ele está no céu, os pensamentos e caminhos dele são mais altos do que os nossos. Será que você já parou para pensar por quê que o pensamento de Deus não é igual ao meu? Por que que o caminho de Deus nunca é o mesmo que o meu? Sobre isso nós vamos falar nessa noite. É por causa da visão. Diga, por causa da visão. Por quê? Jesus diz em um certo momento lá no Sermão do Monte que os olhos são a candeia da alma. Ou seja, a forma como eu enxergo as coisas vão moldar os meus pensamentos. E os meus pensamentos vão dirigir os meus caminhos. Sim ou não? Eu vejo uma situação de uma forma. Talvez a pessoa que está do meu lado vê a mesma situação de outra forma. E o meu pensamento sobre aquela situação vai ser um. E a maneira como eu vou agir e caminhar em direção àquela situação vai ser uma. E da pessoa que está do meu lado vendo a mesma situação de outra forma, o pensamento vai ser outro. E talvez ela vai caminhar de uma outra maneira. Por quê? Porque a visão determina pensamentos e determina caminhos. Você pode dizer isso comigo? A visão determina pensamentos e rege caminhos. Então vamos falar um pouco. Primeiro eu queria que vocês tentassem entender como é que Deus vê. E eu vou chamar a visão de Deus de uma visão macro. Diga macro. Deus, ele tem uma visão macro. O que é isso, pastor? É uma visão ampla sobre a nossa vida. É uma visão que contempla desde o início da nossa vida até o fim da nossa vida. Ele vê tudo, a visão dele é muito ampla. Então Deus tem uma visão de futuro, uma visão de propósito, uma visão de cada situação. Deus não está olhando só para a situação, para a foto, mas Ele está olhando para um filme, o qual Ele já sabe o fim. Porque Deus é onisciente e sabe todas as coisas. E os caminhos que Ele tenta colocar diante de nós, e não são obrigatórios, porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio, amém? É lógico que um pai, se você é pai, você vai entender o que eu estou falando, e se você não é pai, um dia você vai ser e vai entender. Todo pai tem um caminho melhor para o filho, mas não tem como ele obrigar o filho a trilhar aquele caminho. Mas é óbvio que Deus tem pensamentos bons, como diz lá em Jeremias 29, Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança para cada um de nós. Então, debaixo desses pensamentos, Deus propõe caminhos, caminhos que vão nos levar até o centro da sua boa,
perfeita e agradável vontade. Deus permite que eu ande em outro caminho? Permite. Deus permite que você faça escolhas e Ele respeita. Mas sempre haverá um caminho que vai te levar ao centro da vontade de Deus. E esse caminho vai estar sempre disponível quando você se arrepender ou perceber que o caminho que você está indo é um caminho de morte. Porque Deus tem uma visão ampla ao teu respeito. Deus tem uma visão macro. Tudo bem até aí? Amém ou não? E a nossa visão? A nossa visão é diferente da visão de Deus. A nossa visão é uma visão micro. Diga micro. Como é que esse negócio de visão micro? A nossa visão não é uma visão tão ampla. É uma visão muito voltada para situações da terra que nós estamos vivendo no momento. E muitas vezes, essa visão micro das situações que estão me rodeando, das coisas que estão acontecendo na minha vida agora, das lutas que eu tenho passado hoje, me impedem de lembrar o que Deus tem a meu respeito num futuro, com uma esperança, com paz. A nossa tendência é ter essa visão natural das coisas. É ter uma visão que contempla aquilo que eu estou vendo com os meus olhos naturais. Deus falou que eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas o que eu estou vendo aqui é uma desgraça dentro da minha casa, pastora. Meu pai bate na minha mãe, meu irmão virou homossexual, o outro está bebendo, meu tio espanca minha tia e está vendendo droga. Deus falou, mas o que eu vejo, a minha visão micro, é uma tragédia. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: o micro, ele faz parte da nossa vida. Deus considera as situações, as necessidades, as dificuldades, as debilidades, as lutas, os problemas de relacionamento, a falta de dinheiro. Tudo isso é micro, faz parte da nossa vida. Não dá para a gente querer 100% espiritual. Isso não existe. Nós vivemos aqui na terra e tem esse lado micro que nós temos que administrar. Nós temos que cuidar, nós temos que trabalhar. Não dá para eu ignorar tudo e me trancar num quarto e ficar orando o dia inteiro. Eu tenho que cuidar do micro e administrar. E eu quero que isso penetre muito em vocês, para vocês não interpretarem mal o que eu estou falando aqui. Nós temos sim que cuidar do natural, das coisas que estão acontecendo aqui na terra. Mas esse micro não pode ofuscar a minha visão do macro, que é a visão que Deus tem ao meu respeito, que é aquilo que Deus tem com a minha vida, que é o propósito onde Deus quer que eu chegue, o propósito para o qual Deus me criou, o futuro que Deus tem preparado para mim. Estão entendendo, queridos? O micro, ele tem que ser encarado. A gente não pode fugir. Tem pessoas que fogem, né? Liga o som alto e deixa o pau quebrar, que eu estou aqui com Jesus. Não. A gente vive em sociedade, a gente vive em família, a gente vive numa comunidade, como igreja. Não dá para a gente ignorar o micro, as coisas que estão acontecendo aqui no natural. Agora, nós não podemos deixar o micro roubar, ofuscar, ferir a nossa visão, ou até mesmo nos cegar, porque muitas pessoas ficam cegas por causa daquilo que está acontecendo aqui no natural, e se esquecem do macro, que é a visão de Deus. E esse é o grande desafio, e eu vou te dizer, esse é o grande desafio desde Adão e Eva. É o grande desafio de todo homem, toda mulher que quer andar com Deus. Qual é o desafio? É aprender a trabalhar, a cuidar, administrar o micro, mas não se deixar roubar do macro. É não tirar os olhos dos altos dos montes, de onde te vem o socorro. É trabalhar aqui, mas olhando para cima. Esse é o grande desafio, porque quando você abaixa a cabeça e olha para a terra, você pode ficar com a tua cabeça presa, olhando para baixo, e não conseguir mais olhar para o alto, e ter a tua fé ferida, abalada, esfriada, a ponto de que você começa a levar uma vida medíocre, que não sai do lugar, e vira um religioso. Esse é o grande desafio, é nunca deixar que o micro, eu tenho que administrar? Tenho, mas ele não pode dirigir a minha vida.
ele não pode determinar o que eu vou fazer. Quem dirige e determina a minha vida é o macro. É a visão que Deus tem ao meu respeito, são as palavras de Deus liberadas sobre mim. É isso que tem que reger, que coordenar, que orquestrar minha vida. Enquanto isso, eu vou trabalhando aqui no micro, eu vou cuidando, eu vou ajeitando, eu vou botar o micro no lugar, para que quando tudo tiver acertado no micro, quando eu tiver feito a minha parte, o macro se cumpra. Tá dando para entender até aqui? Amém? Por quê? Porque se o meu foco, a minha visão tiver o tempo inteiro voltada para o micro, as minhas forças vão ser sugadas. E eu posso dizer isso a você, e a Bíblia pode dizer isso a você em diversas histórias de homens e mulheres que em algum momento não conseguiram mais colocar os olhos no Senhor e começaram a olhar para as situações e foram engolidos pelas situações. E tiveram o seu destino profético comprometido. Pode ser que Deus tenha promessas grandes para muitas pessoas e essas pessoas jamais vão viver essas promessas. Por quê? Deus mentiu? Não. Mas porque essas pessoas pararam de olhar para cima, tiveram a visão comprometida, começaram a olhar para baixo, retrocederam, desanimaram, ficaram paralisadas, deixaram de crer, se conformaram com uma situação que Deus jamais mandou elas se conformarem, deixaram de lutar, deixaram de crer. E eu quero dizer para você, visão é tudo. Uma pessoa sem visão, meu irmão, não chega em lugar nenhum. Mas uma pessoa visionária, às vezes você não dá nada por ela, mas se ela consegue captar qual a visão de Deus para a vida dela, ela vai virar uma águia e vai chegar longe. Visão é tudo na vida de um cristão. Amém? E é por isso que a gente lê nos evangelhos. Eu estava lendo outro dia uma frase que, entrou no meu coração. Em Marcos 6,31, Marcos fala que os discípulos não tinham tempo nem para comer. Uma frase exatamente assim. Eles não tinham tempo nem para comer. Eu falei, aleluia, estou dentro da visão. Tem dia que não tem tempo nem para comer. Mas, em seguida, ele fala, Jesus chamou eles para um retiro, dizendo, venham só vocês comigo, vamos buscar o Pai. Por quê? A gente pode estar servindo a Deus, fazendo muitas coisas pela nossa casa, pela nossa família, tem muitos compromissos, porque eu quero crescer profissionalmente, glória a Deus. Mas você tem que ter um tempo, um momento onde você para e vai buscar a face de Deus, para essa visão ser renovada em você. Porque senão a rotina vai te engolir, não tem como, você é humano, não existe super-homem e super-mulher de Deus. Não existe. Esse negócio de depois eu oro, outro dia eu leio a Bíblia, agora não dá, está muito corrido. Meu irmão, se essa visão não for constantemente renovada na minha vida e na tua, Jesus era Deus, mas enquanto homem, ele tinha que se retirar de tempos em tempos. Imagina a rotina de Jesus, quantas milhares de pessoas trazendo só problema para ele. Jesus, estou com um problema com meu marido. Jesus, estou com um problema aqui na perna. Faz 15 anos que eu não ando. Jesus, está acontecendo isso aqui com meu filho está endemoniado. Jesus. Problemas de relacionamento entre os discípulos que andavam com ele. Era só problema. E tinha momentos que ele ia sem os discípulos, que ele ia sozinho. Porque ele não podia se esquecer. O que ele estava fazendo aqui na terra? Qual era a visão do Pai para a vida dele? Qual era o propósito para o qual ele foi enviado? Por que ele saiu do céu e veio para cá? Ele, como homem, confinado nesse tabernáculo de carne, ele tinha que se lembrar, que renovar a visão. Quem dirá? Eu e você. Mas nisso de ser engolido por problemas, por rotinas, muitos vão se perdendo. E no meio da opressão, porque a gente não é só oprimido pelo inimigo, a gente é muitas vezes pressionado por pessoas. E aí corremos o risco de parar de acreditar naquilo que Deus tem falado a nosso respeito. Parece que o tempo está passando, nada está acontecendo, e é só problema aqui, problema ali. Mato, né, como que fala? Mato o leão no almoço para comer na janta. E vamos indo. Mas eu quero te dizer uma coisa, a única diferença entre homens e mulheres, da Bíblia e fora da Bíblia,
Na antiguidade, na nossa geração, a única diferença entre homens e mulheres que chegaram lá onde Deus queria, que viveram aquilo que Deus falou a respeito deles, e daqueles que tiveram muitas promessas, mas não alcançaram nada e morreram na praia, a única diferença é essa aqui. Conseguiram manter a visão macro acesa nos seus corações. Conseguiram passar por várias lutas, várias dificuldades, várias batalhas, várias guerras, mas mantendo a visão de Deus a seu respeito muito clara e muito viva. Amém, queridos? Diga, a única diferença é a visão. Não existe ninguém melhor do que você. Nem aqui, nem na Bíblia, nem em lugar nenhum. O único melhor que você é Jesus. Mas há uma diferença. A diferença de pessoas que lutaram com unhas e dentes para não se esquecer de quem elas eram para Deus e o que Deus tinha com a vida delas. Independente do que elas estavam vendo no natural acontecer. Independentemente. Eu me lembrei de uma história não, na verdade um ocorrido alguns anos atrás que ilustra um pouquinho isso que a gente está falando aqui. Dessa luta interior para manter a visão de quem nós somos para Deus e de onde Deus quer nos levar. Alguns anos atrás eu fui visitar a mãe de um membro da igreja que estava com uma enfermidade um pouco séria. Ela não era da igreja, mas eu fui fazer uma oração por ela. E quando eu cheguei lá, eu perguntei, e aí, como é que você está? Ela falou, hoje eu estou bem, hoje eu estou eu. Eu falei, como assim? Ela falou, não, porque tem dia que não sou eu, é a euzinha. Eu falei, como é que eu dei risada, porque eu achei engraçado aquela colocação. Eu falei, como é que é essa história aí? Ela falou, não, eu sou uma mulher cheia de fé, animada, alegre, gosto de falar. Mas a euzinha não quer sair da cama, não quer falar com ninguém, acha que nunca vai sair dessa doença, que essa situação não vai mudar. A euzinha é um porre. E aquilo entrou no meu coração, tanto é que vários anos se passaram e às vezes eu me lembro quando a euzinha bate na minha vida. Eu me lembro disso aqui, eu falo, caramba, meu, como isso é real? Porque é uma luta interna do eu, cheia do Espírito Santo, mulher de Deus, mulher de fé. Vamos lá, vamos para cima, vamos expulsar demônio. E a Sheilinha. Todo mundo tem essa luta, né? Tanto é que eu nem gosto muito que me chamem de Sheilinha, cara. Porque eu falo, não, meu, só Sheila. É verdade, a gente é assim, né? Quando está cheio do Espírito Santo é o eu. Eu creio, Jesus. Eu estou aqui, Senhor, conta comigo. Eu nunca vou arregar, nunca vou te abandonar. Eu vou até o fim, Jesus. É o eu. Mas aquele dia do euzinho, meu irmão, é a visão mais mesquinha, derrotada. Não quero sair da cama, não quero tomar banho. Se alguém ligar, fala que eu não estou. Nada que eu faço presta, não sei para que eu existo. Minha vida é uma porcaria. Não sirvo para nada. Estou sozinha aqui, não? Quantos têm seus dias de euzinho? Então, meu irmão, se a miséria alheia te consola, saiba que eu também tenho. Que às vezes a gente precisa saber da miséria alheia para falar, então se ela tem, tá bom. Se isso te consola, a Sheila e a Sheilinha estão em guerra. Muitos dias. Só que todos os homens da Bíblia, se você for olhar, estude a fundo. Todos passaram por essas batalhas. A gente vê José, nossa, que homem tremendo, teve uma visão, foi vendido como escravo, nunca desobedeceu, mas ele teve os dias de Zezinho. Rejeitado, traído, magoadinho. Jeremias, para mim, é o profeta que eu mais amo da Bíblia. Eu falo, meu Deus, esse homem, cara, ele era demais. Senhor, eu quero ser como esse homem aqui. Aí a gente lê lá em Jeremias 20, cara, o dia do euzinho. Ele falando, maldito o dia que eu nasci. Por que eu saí da madre, Senhor? Por que o Senhor não me matou na madre? Para que eu saí do ventre da minha mãe?
para que meus dias sejam cheios de vergonha. Maldito o homem que anunciou ao meu pai, dizendo, nasceu um menino. Até amaldiçoou o cara, o enfermeiro da parteira. Imagina. E Jó. Todo mundo conhece Jó pelo fim da história. Pela célebre frase que ele fala: todos os propósitos do Senhor não podem ser impedidos. Antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu conheço de com Ele andar. Todo mundo. Mas se você ler, durante o livro de Jó, durante as provas que esse homem passou, em vários momentos, teve uma que eu achei aqui que ele fala: eu nunca mais voltarei a ver o bem. Ele perdeu a esperança totalmente. Nunca voltarei a ver o bem. Jó 7, versículo 7. E Elias? Elias é o símbolo do ministério profético. Você vai lá no Monte Carmelo em Israel, tem uma estátua dele lá com a cabeça de um profeta de Baal. Mas ele pediu para morrer. Ele ficou em depressão profunda. Então, queridos, eu estou querendo te dizer, nos heróis da fé também, se você pegar em Hebreus 11, pega nome por nome, depois volta no Antigo Testamento e estuda a vida daquelas pessoas. Tiveram dias de euzinho, sim, de euzinha, sim. Por quê? Porque passaram por muitas lutas muito mais difíceis do que a gente passa. Foram zombados, escarnecidos, abandonados, perderam amigos, perderam todas as coisas, muitas vezes materiais. Ficaram sem nada. E tiveram dias de visão comprometida. Tiveram dias, mas não arregaram. Não voltaram atrás. Não lançaram a mão do arado. Por quê? Porque Deus conhece a nossa fraqueza. Por isso Ele fala: diga ao fraco, eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa no dia do euzinho. O problema é quando a gente se entrega para essa visão mesquinha, para essa visão micro. Quando a gente fala: eu não quero mais crer na tua visão, eu quero ficar com a minha visãozinha. E vou morrer abraçado com ela. Morre mesmo. Não brinque com Deus. Não se faça de coitadinho com Deus. Porque se você abraçar a sua visãozinha micro, você vai morrer sim com ela. A visão macro nunca mudou a teu respeito. Se Deus um dia liberou qualquer palavra, se Ele revelou qualquer pensamento sobre você, tudo o que Ele falou a teu respeito continua pairando nas regiões celestiais, esperando o quê? Que os teus pensamentos se voltem para os pensamentos de Deus e os teus caminhos se voltem para aquele caminho. Nada mais do que isso, porque Deus não é filho do homem para mentir. Se Ele falou, a promessa está boiando. Esperando o quê? Você se posicionar, caminhar naquele caminho proposto, pensar como Ele. Tudo bem, todo mundo passa por luta na mente, querido. Aqui não a discussão é essa, eu quero deixar isso bem claro. A questão é você continuar crendo que Deus tem algo melhor. E mesmo que você estiver sangrando por dentro, você prossiga em obedecer e crer. Amém? Deus sabe de todas as coisas, necessidades, dificuldades, deficiências, e não é pecado você cuidar dessas coisas, mas a sua visão jamais, de forma alguma, pode estar presa ao micro, porque viver pelo micro é viver por vista e não por fé. E Deus diz em Hebreus 10:38, o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se você viver pelo micro, você está escolhendo viver por vista. Se você viver pelo macro, você está escolhendo viver por fé. Ah, mas isso é loucura. É loucura mesmo. Porque a sabedoria de Deus é louca. Isso está escrito na palavra, 1 Coríntios 1. É ser louco mesmo. É crer contra a esperança. Ah, mas eu já esperei tanto tempo, eu vou crer contra a esperança. É isso que Deus quer falar aos nossos corações nessa noite.
É para administrar, é para trabalhar, é para aperfeiçoar o micro, mas a visão do meu coração tem que estar no macro. A visão do meu coração tem que estar nos pensamentos que Deus tem ao meu respeito. É tão difícil isso, é tão fácil, é tão bonito a gente falar, mas só eu e você sabemos como isso é difícil nos dias maus. Como é difícil. Mas eu quero te falar isso, querido, porque viver com os olhos no micro é você dizer: eu quero viver uma vida medíocre. A vida de um incrédulo, como a vida de um incrédulo, mas dentro da igreja. Porque é assim que acontece. Quando a gente abre mão da visão macro, quando a gente já se entregou para situações e não consegue mais enxergar saída, nem esperança, nem ânimo, e nem agir de formas proféticas de quem está lutando, guerreando e pelejando por promessas, a gente está vivendo como um incrédulo. É isso que a palavra diz. Olha o que diz lá em Mateus 6,30. Porque se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, quanto mais a vocês, homens de pouca fé. Portanto, não fiquem inquietos, dizendo: o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Ele está dizendo aqui: não fique ansioso, gastando as suas energias, pensando como vai ser amanhã. Versículo 32. Porque todas essas coisas os incrédulos procuram. Porque o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de tudo isso. Mas busquem primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O versículo 33, na minha linguagem atual, fala o seguinte, em outras palavras, se a gente pudesse trazer para o contexto dessa pregação, reescrevendo esse versículo: busque o macro e o Senhor vai cuidar do micro. Busque primeiro o reino e o micro vai ser acrescentado a você. Por quê? Porque ele disse no versículo anterior: porque o vosso Pai sabe que você precisa de todas essas coisas. O teu Pai sabe onde você está padecendo, no que você está sofrendo. Busque o macro e o micro o Senhor vai te ajudar a cuidar. Amém? Em outras palavras, é isso que ele está dizendo aqui. Aplauda o nome do Senhor. E agora eu queria dar alguns exemplos práticos de como, a forma como você enxerga algumas áreas da sua vida são tão determinantes para aquilo que você vai viver no futuro. Quero dar alguns exemplos práticos, vivos, com testemunhos, para que você entenda que a visão é tudo. E toda vez que você se vê pegando em pensamento que não é o pensamento de Deus, querendo escorregar fora do caminho que não é de Deus, você clamar pelo renovo da tua visão a partir de hoje. Porque a visão é tudo. Em qualquer área, em qualquer situação da sua vida, a visão de reino é tudo. Isso determina o teu amanhã, o teu depois de amanhã, e o teu daqui a 10 anos, o teu daqui a 20 anos e 30 anos. Amém? Vamos falar sobre a visão micro ou macro, sobre os problemas da vida. Não estou falando de probleminha bobinho, estou falando de problema sério. Porque tem pessoas que têm problema sério. Tem doenças que são graves. Tem injustiças que são severas. Tem perdas na nossa vida que são muitas vezes grandiosas. E tem decepções e traições que também são a paulada na nossa cabeça muitas vezes. Que tiram o nosso chão. São problemas de finanças muitas vezes reais. Que a pessoa vai perder a casa. Não tem onde morar. Não tem o que comer. Problema real. Aí se a pessoa tem uma visão micro primeiro. Essa pessoa vai pensar. Primeira coisa que ela vai pensar. Ela não vai pensar qual é o propósito. Qual é o macro. No contexto do macro. O que Deus está querendo me ensinar com isso. Ou o que Deus está querendo manifestar. Porque o macro
sempre está visando manifestação de reino na nossa vida. Tudo bem? De alguma forma o reino vai ser manifesto, ou mudando o nosso interior, ou manifestando um milagre no nosso exterior, ou usando aquela situação para edificar alguém que não conhece a Deus, não sei, mas há um propósito de reino. Mas a pessoa que vê micro, ela vai pensar, o que eu fiz para merecer isso? Que mal eu fiz a Deus? Que mal eu fiz a Deus? E vem no coração dessa pessoa um sentimento de injustiça da parte de Deus. Tipo, Deus está me negligenciando. Deus me esqueceu. Deus me largou. Por isso que muitas pessoas vão bem com Cristo até que vem o primeiro problema. Aí ela fica com esse sentimento e ela, não entendendo o macro, não entendendo que há um propósito, ela espana e sai da presença do Senhor. E eu não estou falando de sair da igreja, porque às vezes a pessoa até fica na igreja, mas sai da presença, sai do Espírito. Agora, se eu tenho uma visão macro sobre os problemas, especialmente os graves, mesmo em situações muito ruins, eu vou entender que se eu estou com o Senhor, dentro dessa situação há um propósito, porque como bem disse o nosso irmão Marcos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamadas segundo um propósito. Opa, essa situação é péssima, está doendo, ruim, mas eu caminho com o Senhor, eu caminho com Deus bondoso, eu caminho com Deus que tem uma visão macro da minha vida, e agora eu não estou entendendo nada, mas eu vou entender. Porque eu vou continuar buscando ao Senhor e obedecendo. E quando eu tenho uma visão macro, até a pior desgraça pode se tornar um instrumento de Deus para a manifestação do reino na minha vida e na vida de outros. É fato. Pensa numa desgraça. Vou contar um testemunho que não é meu, mas é de uma colega de ministério e que para mim arrebenta. Perder um filho de 6, 7 anos de idade é uma desgraça, né? Porque você conviveu 7 anos com a criança. Hã? Eu não imagino, não tenho nem sombra de imaginação para imaginar o que é isso. Porque eu tenho um menininho de 2. Que para mim, essa convivência de 2 anos já é longa e muito intensa. Uma outra de 6. Olha o que aconteceu com esse casal. Eles não eram crentes. E aí o filhinho de 6 anos ficou com leucemia. E no meio do tratamento de leucemia, de alguma forma, não sei se no hospital, não sei muitos detalhes, o menininho se interessou em saber mais sobre Jesus e pediu para a mãe, mãe, eu quero ir numa igreja. E a mãe quer fazer tudo para atender o menino que está passando por uma quimioterapia violenta com 6 anos de idade. Vamos procurar uma igreja para atender o filho. Procuraram Bola de Neve, começaram a frequentar a sede em São Paulo. E lá, o menininho se apaixonou por Jesus. E os pais aceitaram a Jesus. Ai, o menino foi curado? Não, o menino morreu. E os pais? Os pais, se tivesse uma visão micro, tinham amaldiçoado a Deus e ido embora. Porque falaram, nós viemos, buscamos, e olha o nosso filho, estamos enterrando. Mas sabe o que aconteceu com esses pais? Eles tiveram uma visão macro sobre o amor de Deus. E eles enterraram o filho e falaram, meu Deus não trouxe a gente aqui para essa casa à toa. Deus tem uma obra na nossa vida. E nós vamos descobrir qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E nós vamos ficar com Jesus. Sem o filho, mas com Jesus. E ficaram. E hoje, eles são pastores do nosso ministério. Eles são pastores de uma cidade, de um povo. Hoje, ela tem um blog que a partir da história, do testemunho do filho dela, que não viveu, ela ministra centenas e milhares de mulheres que têm filhos, crianças com leucemia.
E o testemunho e a obra que Deus tem feito na vida deles tem salvo tantas mulheres nessa situação e trazido essas pessoas para a igreja. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Esse casal poderia muito bem ter se tornado, se eles tivessem uma visão micro, se tornado pessoas amargas, se tornado pessoas revoltadas contra Deus. E aí eles iam ter perdido não só o filho, mas iam ter perdido Jesus também. E iam ter perdido um plano muito grande que Deus tinha na vida deles e que está se cumprindo. Está se cumprindo. Como eu vejo tantas pessoas que não conseguem ter uma visão macro e tão amargas, revoltadas, comendo migalhas, quando poderiam ter entendimento, falar não, o amor de Deus é maior do que essa perda, é maior do que essa decepção, é maior do que essa injustiça, é maior do que essa luta que eu estou passando. E eu sei que o meu Redentor vive e no fim ele vai se levantar e ele vai começar a boa obra que ele começou na minha vida. Ele vai terminar. Amém? É óbvio, não estou aqui tratando com um misticismo hippie, que eles ficaram desencanados, eles devem ter tido que administrar um micro violento, sentimento de perda, de dor, de uma nova realidade. De repente você não tem mais o seu filho de 6 anos ali que estava com você todos os dias. São muitas coisas para administrar aqui no natural, irmãos. Não vamos desprezar isso, não estou dizendo isso em momento algum. Amém? Mas fizeram isso considerando que dentro daquele problema, daquela situação muito ruim, muito grave, havia um pensamento e um caminho maior de Deus para a vida deles. Tudo bem? Amém ou não? Uma outra área, visão micro e macro, sobre casamento. A maioria das pessoas hoje, infelizmente, se casam com uma visão micro. Eu quero ser feliz. Estou casando porque eu quero ser feliz. Especialmente se essa pessoa vem de uma vida onde a família foi destruída, aí ela põe todas as fichas no casamento. Eu quero formar minha família porque eu quero ser feliz. Esse é o pensamento micro. E é por causa dessa visão micro que a maioria dos casamentos, pelas estatísticas, não tem passado de uns anos para cá de 5 anos de duração. Porque a pessoa ela tenta ser feliz no primeiro ano, segundo, terceiro, aí ela fala, opa, não está acontecendo, eu quero ser feliz, eu casei para ser feliz. E eu não estou sendo, então tchau, próximo da fila, pode vir. E é por isso que as pessoas vão se casando indiscriminadamente, separa e casa, separa e casa, separa e casa, inclusive no meio evangélico, contrariando a palavra de Deus. Ai, pastora, credo, mas é pecado querer ser feliz? Não é pecado de jeito nenhum. Mas eu quero te dizer que você pensar que casar é para você ser feito feliz, que esse é o seu objetivo, o seu propósito do casamento, isso está fora da visão macro de Deus. E eu quero te falar e te ensinar isso. Porque se você casar, ou se você está casado hoje ainda com esse pensamento de eu quero ser feliz, Jesus, nós juntamos trapo aqui, me faz feliz. Porque na verdade quando a gente casa, a gente junta trapo, irmão. Porque vem uma carga de uma vida, muitas vezes errada de um lado, uma carga de um monte de conceito errado. E, me faz feliz aí, filho. Trabalha aí. E na prática a gente percebe que a gente andou vendo muito filme da sessão da tarde, que a vida na real não é bem assim. Que as coisas são um pouco diferentes. Então eu preciso do quê, pastora, para salvar o meu casamento? Você precisa ter uma visão macro. Se você tiver uma visão macro, eu te digo, teu casamento vai para frente, vai prosperar. Ah, mas e se o meu cônjuge não tiver? Crê pelos dois. Para começar, um já está bom. Um com Deus é maioria, amém? Um com Deus é maioria. Eu creio no macro, e eu vou lutar, e vou pelejar, e Deus vai me honrar, em nome de Jesus. Por quê? O propósito macro é você ter o entendimento que o seu casamento não é só para você ser feito feliz
e tirar toda a frustração da sua vida e botar nesse casamento, mas não, o teu casamento é um instrumento de manifestação do reino, que envolve não só a tua vida, não só a vida do teu esposo, mas envolve a vida de todos os teus descendentes, dos teus netos, bisnetos, dos teus amigos, familiares que não conhecem a Jesus. É algo muito amplo, ainda mais no tempo de destruição da família que a gente está vivendo. Quanto mais deteriorada fica a sociedade, mais profético vira o teu casamento, filho. Quanto pior for o cenário da tua família, mais profética a tua missão. Então não tem um propósito egoísta, uma visão comezinha, micro. Ai, para mim assim não dá, tá muito ruim, tchau. Há algo macro, há uma visão maior, não desista. Nenhum casamento é fácil, mas a gente fica com essa historinha de Fábio Júnior, né? Não desse, do verdadeiro. De almas gêmeas, metades da laranja. Aquela música brega, né? Isso aí não existe, filho. É uma laranja azeda e meio abacaxi do outro. Esse negócio de metade da laranja, 2 amantes, 2 irmãos, é só na música do Fábio Júnior. Posso dar um testemunho? E olha como eu vou falar com a boca cheia. Porque nos dias que eu era choro e ranger de dentes no meu casamento, eu falava: Deus, um dia eu vou testemunhar. Um dia eu vou escrever livros. Um dia eu vou falar que o Senhor faz a obra. E eu vou falar hoje. Amém? Aleluia! Queridos, deixa eu contar uma história para vocês. Senta que lá vem a história. Eu e pastor de vocês sofremos demais. Não com coisa absoluta que feria o reino de Deus, mas com micro. Pensa 2 pessoas com temperamento totalmente diferente. Opinião contrária em 99% dos assuntos. 99%. O 1% era Deus. O resto, temperamento ruim e oposto. Imagina, os 2 temperamentos ruins e opostos. E aí começou aquela briga, né? Aquela luta. Vocês não tinham nada em comum? Tínhamos, nós amávamos o Senhor Jesus. Amávamos. E nós não fomos felizes os primeiros anos do nosso casamento. Não fomos. Ah, pastora, nenhum dia? Um dia sim, todos não. Vai, tipo um dia sim, 30 não. Vai, não vamos exagerar também. Acho que uns 12 dias por ano, talvez. Queridos, o negócio era sinistro. E não tinha comunicação. Não tinha. Porque começava a falar, piorava. Porque a visão de mundo dele era uma, o jeito de falar o meu era outro. E o negócio foi tomando uma proporção que a gente falou: meu, não tem esperança. Fizemos de tudo, rapamos a cabeça. Entregamos as alianças, fizemos ato profético no altar, vamos ofertar para Deus. Fizemos de tudo, queridos. Não funcionava. Porque Deus queria mudar nosso interior. Deus queria nos moldar. E hoje eu falo, graças a Deus, que Deus me deu uma pessoa tão diferente, senão eu nunca seria quem eu sou hoje. Nunca. E eu me lembrei agora há pouco, em 2004, na conferência profética, estava aquela situação, nós tretados na conferência profética. Aí os pastores lá dando as mãos, eu não queria dar a mão. Sabe aquela coisa bem rixosa? Aí o apóstolo Géser vem com um microfone na mão, no meio da congregação. E diz: vocês vão ser um referencial para muitos casais. Não desistam. E eu amo o Géser. Eu falei: não, eu vou acolher essa palavra. Ele é homem de Deus. Rabachuri Andanai. Eu recebo. Essa palavra é minha. Falou, impondo as mãos sobre nós. Disse: Deus está falando, não desista, vocês vão ser bênção para muitos. Porque a visão de Deus era ampla. Deus estava vendo lá na frente. Mas a gente estava ali no maior pé de guerra. Tristes.
E não foi entendimento, não foi concordância. Sabe o que nos fez continuar? Não tinha concordância, não tinha entendimento, não tinha comunicação. Como é que vocês conseguiram prosseguir? Deus nos visitava com a visão. De tempos em tempos. Olha, aconteceu coisas nessa época tão loucas, que tinha vezes que a gente estava brigando, e eu de olhos abertos, eu tinha uma visão do Eric, com uma barba branca até aqui, de olho aberto. Imagina você brigando com seu marido. Eu falo, Jesus, o Senhor me ama muito. A gente discutindo, de repente eu via ele, gigante, tipo de 3 metros, com uma barba branca. E Deus me falava, eu vou fazer dele um ancião, com muita sabedoria. E aquilo me dava mó temor, cara, porque a gente estava no meio da treta. E aí eu falava, vamos parar, depois a gente conversa. Porque eu falava, meu, quem sou eu para ir contra o ancião de dias? Meu Deus. E vamos orar. E quando a gente parava de brigar e ia orar, Deus visitava com a visão. Falava, meu, tenho coisas grandes com vocês. Tenho coisas grandes com vocês. Aí a gente ia, pedia perdão, daqui a meia hora, tretava de novo. E foi indo assim, mas eu falei, Deus vai ter que fazer a obra, Ele tem promessas, e a gente foi deixando Deus nos quebrar. Hoje eu posso dizer, eu sou feliz. Sou feliz, estou falando aqui diante de Satanás, que me ouça, você é desgraçado. Mas não foi fácil. Se a gente tivesse uma visão micro egoísta, meu irmão, no primeiro ano era tchau, vai cada um para o seu lado, não dá para viver assim. É muito triste, muito ruim. Mas graças a Deus, hoje quando eu olho minha família, olho meus filhos, olho vocês, eu falo graças a Deus, que Deus deu uma capacidade no meio daquela situação ruim, da gente ter uma visão que um dia Deus ia fazer a obra, que a gente ia chegar em algum lugar, que a gente iria ser feliz. Mas que Deus estava trabalhando no nosso caráter, que Deus estava nos ensinando o amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro não é esse que está tudo bem, não, filho. O amor verdadeiro é esse que tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tudo suporta, tudo. Tudo. Suporta até não ser feliz. Sabia disso? Esse é o amor verdadeiro. E depois que Deus foi trabalhando na nossa vida, Ele foi acrescentando a alegria, o entendimento, a comunicação, a honra, o respeito. Quando eu ouço meu marido aqui no meu aniversário falando aquelas palavras para mim aquilo não é normal. Porque eu sei o que a gente viveu. Eu sei o quanto foi sofrido e eu sei o quão sincero são as palavras. Então, para mim, é muito mais do que uma simples declaração de aniversário de querer homenagear a minha vida. Estão entendendo? Porque a gente muitas vezes não sabe os bastidores. Ai, como vocês, que família bonita, que referencial, mas vocês não sabem. Eu estou contando aqui para vocês edificar a fé de vocês. Amém? Aplauda o nome do Senhor, porque Ele é muito bom, muito bom. Por isso, querido, sabe, a nossa insistência em querer que você que é solteiro tenha uma vida de oração, de confirmação, de buscar esse negócio de tô gostando da irmã fulana. Isso é muito pobre, cara, micro. Esse gostando da irmã fulana não dura um mês de casamento na hora do rock and roll. Se você não orar muito bem e não entender qual o propósito que Deus tem comigo e com a irmã fulana nessa geração, porque é isso que vai te sustentar depois. Se você ama a Deus, você vai lembrar. Não, Deus falou que Ele tem isso, isso e isso, e nós vamos lutar, filha. Dobra o joelho aí e vamos orar. Está entendendo? Por isso que a gente trabalha, orou, Deus falou, não falou, ora mais. Ora separado, ora junto, ora ajoelhado, ora deitado, ora na piscina, ora no seco. Vai para o deserto, mesmo, ora. Tenha muita consciência do macro. De como Deus vê essa família que você quer formar. Só isso que eu te peço. Porque foi isso que salvou o meu casamento. Sabe o que salvou meu casamento? Meu casamento foi baseado muito em respostas de Deus durante o período de oração. Nós não namoramos. Nós oramos separados 6 meses e já noivamos e casamos. Foi baseado
no período de oração, porque Deus falou, confirmou, mostrou. Então eu falava, meu irmão, eu não vou desistir do que Deus mostrou. E ele falava, nem eu, então vamos lá. Só Jesus. Por isso, queridos, vocês podem achar que a gente é chato, que a gente está querendo embarrear a sua vida. Não é. Quando você se casar, você vai agradecer por ter sido instruído para entender o propósito de Deus para a tua família, para o teu casamento, para a tua descendência. Porque nos dias maus isso vai fazer, essa visão macro, é o que vai fazer toda a diferença no tempo da crise, no tempo das diferenças, no tempo das dificuldades. Ouça os conselhos daqueles que te acompanham e vêm de uma forma profética o teu relacionamento que você está querendo entrar. Ninguém está querendo te impedir de casar, mas a gente está querendo te mostrar o caminho mais alto. Tudo bem? Querer casar todo mundo quer, mas entender os pensamentos e caminhos de Deus para a família que eu vou formar é uma outra coisa. E é isso que a gente quer te alertar, é isso que a gente quer te levar a saber. Eu não posso orar por você, você tem que buscar esses caminhos, esses pensamentos. Eu posso te abençoar, mas eu não posso descobrir. Quem descobre é quem busca. Amém? Glória a Deus. Um outro exemplo é a visão micro e macro que cada pessoa tem sobre o relacionamento com Deus. Uma pessoa que tem uma visão micro é aquela visão religiosa de eu tenho que ficar na igreja, porque eu já entendi que Jesus é o único caminho e eu não quero ir para o inferno. Então ela vive com um sentimento de minha vida seria mais legal lá fora, mas eu não posso sair daqui. Eu tenho que cumprir, eu tenho que ter esse vínculo, porque eu quero ir para o céu. E o relacionamento com Deus não é isso. Mas tem tanta gente que tem essa visão tradicional, religiosa. Eu já ouvi cada absurdo de pessoa que fala: ah, não, mas não tem problema se a pessoa está desviada, o que ela faz, porque uma vez salvo, sempre salvo. Chega no céu chamuscado, mas chega. Eu pensei, chamuscado do quê? Tipo, pisou no inferno e subiu? Como assim? Isso não é nada do que Deus propõe na Bíblia. Sobre relacionamento. A pessoa que tem uma visão macro, ela quer muito mais do que ser salva. Sabe, a gente vê na Bíblia um exemplo de visão micro, muito típico e que tipifica muitos na nossa geração, é o moço rico. A história está lá em Marcos capítulo 10. Esse moço, ele vem atrás de Jesus todo empolgado, e a Bíblia fala que Jesus, olhando para ele, amou a vida dele. E amando a vida dele, confrontou o micro. Porque o coração dele estava no micro, estava nas coisas dessa terra, não estava no reino. E ele diz: Jesus, o que eu faço para ir para o céu? O que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus falou: obedece os mandamentos. Aí ele: eu já tenho obedecido. Eu honro meu pai e minha mãe, dou o dízimo de tudo. Não minto, não adultero. Aí Jesus, vendo o coração dele preso ao dinheiro, diz: então vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. E a Bíblia diz que esse moço ficou muito desanimado e falou: então tá bom, valeu, obrigada. E virou as costas e foi embora. Porque ele estava preso no micro. Tem pessoas que querem a vida eterna, mas quando Jesus vem tocar em algum assunto da vida terrena delas, quais elas não estão dispostas a abrir mão ou mudar, elas fazem: não, então eu não quero. Então não é bem assim. Eu quero a vida eterna se ninguém vier mexer na minha situação aqui natural. Mas a gente sabe que o relacionamento de Deus é totalmente o contrário. Ele nos salva da morte do inferno para entrar na nossa vida no natural e começar a destruir as coisas erradas, a desfazer, arrancar, como a gente falou no culto. Não existe essa possibilidade de eu querer me relacionar com Deus e falar que eu só quero ser salvo. Não se meta na minha vida. Porque a pessoa que ela tem uma visão macro é aquela pessoa que entende o amor de Deus de uma forma tão constrangedora. Ele entende aquela bondade, aquela misericórdia de um jeito que ele fala: meu Deus,
O Espírito Santo falou para mim isso outro dia, eu fiquei chorando horas no meu escritório lá em casa. Ele falou, eu te salvei, não foi só do inferno não, eu te salvei de todas as formas que uma pessoa pode ser salva. E ele começou a me ministrar, ele falou, eu te salvei do inferno, mas eu te salvei da escravidão, porque você era escrava, lembra? Do pecado. Eu era escrava, eu não tinha escolha. Eu falava que eu ia parar de fazer as coisas e não conseguia, eu era escrava. Me salvou da escravidão. E ele falou, e eu tenho te salvado de você mesma todos os dias. Todos os dias. Ele salvou do inferno, salvou do pecado, salvou, mas tem me salvado de mim. Todo santo dia Deus me salva de mim. Porque o nosso pior inimigo não é Satanás, o pior inimigo são as nossas iniquidades, as nossas inclinações maldosas, as nossas tendências malditas. E eu sei o quanto Ele tem me salvado. Todo santo dia. E eu vou deixar de me relacionar, de buscar esse Deus, de fazer tudo o que eu puder para buscar esse propósito até o último dia da minha vida? Nunca! Nunca! Não é porque eu quero ser salva do inferno, não. Mas olha o que Ele tem feito todo dia por mim. Me salvou do inferno há 11 anos atrás, mas todo dia tem me salvado de mim. Nesses 11 anos, todo dia. Tem me salvado das minhas más decisões, dos meus maus pensamentos, das minhas más escolhas. Como é que eu não vou buscar a vontade dEle? Amorosa para a minha vida. Como é que eu vou me apartar da presença dEle? Para onde eu vou? Não tem. Isso é ter uma visão macro. É o que Deus tem com a tua vida. Poxa, Deus tem muito mais para você do que simplesmente você dizer, eu vou numa igreja porque eu quero ir para o céu. Vou bater meu cartãozinho, mas a minha vida é isso aqui, Jesus, não se mete. Deus quer restaurar a visão de muita gente nessa noite, levante as mãos. De muita gente. Oh, a paixão vai voltar a queimar no teu coração. A paixão pela presença de Deus, a paixão pela palavra, a paixão pela obediência vai voltar a queimar no coração de muitos. Relacionamentos com Deus restaurados. O Espírito Santo está reconciliando a tua vida com o Pai. Você nunca se desviou da igreja, mas você estava rompido no seu relacionamento com o Pai. Você sabe. Você sabe. Aleluia, Jesus. Aleluia. E para encerrar, eu queria falar da visão macro sobre chamado, da visão micro sobre chamado. Porque o chamado é parte muito importante dos pensamentos e caminhos de Deus a nosso respeito. Por mais que você ache que não, todo mundo tem um chamado. Talvez o teu chamado não seja dentro da igreja. Porque eu creio que cada vez mais Deus está chamando pessoas para fora. Para agir fora da igreja. Como diz a Bíblia, nem todos são apóstolos, nem todos são pastores, nem todos são profetas, nem todos são médicos, nem todos. Mas você tem um chamado, mesmo se você não for para a igreja, você será para os perdidos. Não importa. Tudo que Deus deposita na tua vida como dom é espiritual. Não fique pensando que espiritual é ser intercessor, pregador, cantor no altar. Não é. Tudo que serve para você alcançar uma vida, você pode ser pedreiro, encanador, eletricista, costureira, cozinheira, serve para você como instrumento para alcançar vidas. Então é espiritual, é um dom espiritual. Ah, sou desenhista. Se esse dom vai ser usado para algo que vai manifestar o reino, é espiritual. Todo dom que Deus derrama é espiritual. Mas muitas pessoas, às vezes vêm com sentimento, vem do mundo já, com sentimento de frustração, com desejo de reconhecimento, de querer se sentir útil, é a palavra. Não é nem por mal, e eu nem julgo, mas é falta de visão. E essa visão tem que mudar. E a pessoa pensa consigo mesma:
Eu estou me sentindo tão inútil. Preciso inventar alguma coisa que eu goste para eu fazer e servir ao Senhor. Jogo dos 4 erros. Vamos achar 4 erros nessa frase. Estou me sentindo inútil. É o primeiro erro. Porque o sentimento de inutilidade não pode ser uma motivação para você servir ao Senhor. Amém? A sua motivação para servir ao Senhor tem que ser, poxa, Deus fez uma obra na minha vida, Deus mudou meu caráter, está me restaurando, eu estou no meu tempo de dar fruto. Essa é a motivação. Não, estou me sentindo inútil, arrumem algo para eu fazer, senão eu vou dar trabalho para vocês. Mais ou menos isso. Preciso inventar alguma coisa. Não, você não precisa inventar nada. Por quê? Porque Deus já tem um propósito com a tua vida antes da fundação do mundo. Você não precisa inventar, você precisa só descobrir qual é o propósito. Só isso. Qualquer coisa, preciso inventar qualquer coisa. Qualquer coisa não existe, porque os dons que Deus derrama sobre as pessoas são específicos. Às vezes a gente admira uma pessoa que flui num determinado dom, mas o teu dom é diferente. Não negligencie o dom que está em você, diz a palavra de Deus. Se Deus te deu um dom, não menospreze, porque você acha o do outro mais bonito. Fala, Deus, me faz crescer e fluir nesse dom. Porque eu não quero fazer qualquer coisa para Deus. Eu quero fazer aquilo que o Senhor derramou um dom para que eu faça. Se é na igreja, ou se é no trabalho, ou se é na rua, pregando na praça, não importa. Mas não é qualquer coisa. Porque Deus te ungiu para alguma coisa especial. E você tem que descobrir qual é essa coisa. E não é uma coisa que simplesmente você busque porque você gosta ou acha bonito nos outros. Porque o dom e o chamado não são para nós. O dom é para o outro. O dom não serve para mim. O dom serve para o outro. Dom é para servir o outro, não é para mim me realizar, não é para mim me satisfazer, não é para mim gostar ou me sentir importante. O dom é para a edificação do corpo. Amém? Glória a Deus por isso. Então, quando a gente tem a visão macro sobre chamada, a gente entende e crê naquilo que o salmista diz no Salmo 139, 16. Ele diz o seguinte: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias que foram ordenados para mim, quando não havia ainda nenhum deles. Isso quer dizer que Deus tem um propósito, e Ele escreveu, como Pai amoroso que é, um destino para mim muito antes de eu ter nascido. E o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que buscar, descobrir e perseguir esse propósito, porque assim eu vou estar fazendo a vontade de Deus na minha geração. E eu quero falar para você, não há nada melhor, não há sensação melhor, não existe honra de homens, não existe aplauso, não existe nada que dê uma sensação melhor do que você falar: eu estou fazendo o que Deus me criou para fazer. Eu estou sendo quem Deus me criou para ser, nem mais nem menos. Eu não quero ser igual a Joaninha, eu não quero ser que nem o fulaninho, eu quero ser quem Deus escreveu ao meu respeito antes da fundação do mundo, antes de eu ser criado. Eu quero ser isso aqui, Senhor. O que o Senhor escreveu ao meu respeito, eu quero ser. Porque o dia que você for, aí você vai falar: meu Deus, não existe nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Nada. Nada melhor do que você está fazendo. Nada. Muitas pessoas são insatisfeitas porque buscam outras coisas. Mas busque estar no centro da vontade de Deus e você vai ser plenamente satisfeito. Não busque nada de que venha de homens. Não busque reconhecimento, não busque elogio, não busque promoção, não busque título, não busque aplauso, não busque nada. Busque ser essa pessoa do Salmo 139. A pessoa que vive aquilo que Deus escreveu sobre você que você iria ser. Talvez você esteja pensando: pastor, eu estou entendendo isso, eu tenho um chamado, mas eu estou muito longe desse chamado para a minha vida está zoada. Hoje eu olho no cenário ao meu redor e eu vejo que nada se parece com aquilo que Deus tem para mim. Eu sei o que Deus tem para mim, mas quando eu olho
para mim a situação, quando eu olho com meus olhos naturais, isso está tão longe de acontecer. Eu quero contar um testemunho pessoal sobre chamado. No dia 28 de março de 2004, eu sei porque eu anotei na minha Bíblia no dia. Eu tenho anotado na mesma Bíblia velha. Há exatamente 10 anos atrás. Um dia eu estava na minha casa e Deus me chamou para o ministério profético na palavra, na Bíblia. Eu estava lendo a Bíblia e de repente aquela palavra começou a entrar de um jeito diferente. O Espírito Santo me visitou. E eu entendi que era uma palavra profética de Deus para mim. Com muito temor. Porque o quadro da minha vida era bem difícil. Como eu falei, nosso casamento muito difícil. Meu caráter 10 milhões de vezes mais deformado. Eu estava grávida de uma bebê com uma síndrome. Nossa situação financeira muito limitada, a igreja com 50 membros apenas, essa igreja tinha 50 pessoas. E eu recebi aquilo com temor. Mas no fundo eu olhava assim e achava meio estranho. Mas eu entendi que era Deus. Então Deus viu minha situação, porque Deus ele tem paciência demais com a gente. Deus começou a levantar homens de Deus. Homens confiáveis, profetas que eu reconhecia como tais, para vir confirmar a mesma palavra. Pessoas que não sabiam de nada, que não sabiam que Deus tinha me dado aquela palavra em Isaías. E vinha gringo, não sei da onde. E o meu pastor, o apóstolo Rina, veio e liberou uma palavra sobre a minha vida. E veio um outro que foi orar pela doença da minha bebê e começou a falar de manto profético e autoridade sobre nações. Só que eu olhava aquela situação, eu falava, meu Deus, quando que vai ser isso? Como que há possibilidade de uma coisa dessa se cumprir? Mas eu falei, Senhor, eu quero ser transformada. Eu quero que o meu caráter seja mudado. Eu quero ser uma esposa boa. Eu quero ser uma mulher de Deus. Eu quero ser uma boa cristã. Eu quero ser uma boa líder para essas 50 ovelhas que estão aqui. Eu quero um dia poder viver essa palavra, Senhor. Eu quero. Eu acolhi no meu coração aquela palavra e comecei a viver para que um dia ela se cumprisse. Demorou muito, muito. Eu creio que ela está começando a se cumprir. Começando, que Deus, hoje eu contemplo as obras que Deus tem feito e eu falo, isso não é nem um começo. Mas quanto tempo isso passou, quantas provas foram colocadas, quantas situações difíceis, quanta batalha, quanta luta na mente, quanta coisa. Por isso eu quero te dizer, não desanime. Não desanime do propósito, da visão, do que Deus tem sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre o teu ministério. O que Deus tem com esses problemas que hoje parecem que estão afogando a tua vida, que estão te sufocando. Não importa, coloque o micro da tua vida em ordem. Coloque o micro da tua vida em ordem. Essa é a palavra do Senhor. Mas não deixe a tua visão no micro. Olhe nessa noite para o alto. Deus quer renovar a visão de muitos. Deus vai mudar destinos, porque hoje o seu destino está comprometido, porque a sua visão foi ferida. Mas Deus está aqui nessa noite, o Espírito Santo está levando a tua mente cativa a Ele. E os teus pensamentos vão ser mudados, a sua visão vai ser restaurada, porque os pensamentos são mais altos do que os teus. Os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus são mais altos do que os teus. Não são os seus pensamentos, não são os seus caminhos. Oh, Reibachuri anda cai. Fecha os teus olhos, abaixa a tua cabeça por um segundo. Ori mashiri cantarabasuri andanai. Ori encantani andalas. Espírito Santo, oh meu Senhor. Deus está quebrando sofismas na mente de muitas pessoas. Mentiras que você já estava tomando como verdade. Mentiras de que situações já foram acabadas, coisa que Deus decretou que nem começou e você pôs um ponto final. Ah, Espírito Santo de Deus, sopra sobre o teu povo nessa noite. Sopra. Devolve a visão. Devolve a capacidade, Senhor, de enxergar como o Senhor enxerga.
Devolve a capacidade de viver pelo macro. Se você nunca entregou a tua vida para Jesus, se hoje talvez você esteja visitando essa igreja e você deseja entregar a tua vida para Jesus, não sei como você está enxergando a sua vida, a sua situação, mas Deus vai te dar uma visão nova a partir de hoje. E eu quero que você fique de pé no seu lugar. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, fique de pé no seu lugar, porque eu quero fazer uma oração pela tua vida. A palavra do Senhor diz que se você crê no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, e se você confessar com a sua boca, você vai ser salvo. E como eu disse aqui agora há pouco, você vai ser salvo hoje do inferno, mas Deus vai começar a te salvar de muitas outras coisas a partir de hoje. Fique de pé no seu lugar. Se você quer entregar a tua vida a Ele, se você quer ter a tua visão restaurada. Aleluia. Você que ficou de pé, diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, abre os meus olhos nessa noite, abre os meus olhos nessa noite, pois eu quero te ver pois eu quero te ver como Senhor, como Senhor, como Salvador, como Salvador, como Cordeiro de Deus, como Cordeiro de Deus, que tira o meu pecado, que tira o meu pecado, que perdoa os meus que pecados, perdoa os meus pecados, lava os meus olhos lava os meus olhos com teu sangue, com o teu sangue, me dá uma nova visão, me dá uma nova visão, para que a partir de hoje para que a partir de hoje eu conheça os teus pensamentos, eu conheça os teus pensamentos e conheça os teus caminhos conheça os teus caminhos para minha vida, para minha vida, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Continua de pé, eu quero orar por você. Pai querido e amado, eu quero apresentar esses homens e mulheres que nessa noite se colocam de pé diante do Senhor, pois Senhor, são vidas preciosas, são vidas caras, valiosas, pelas quais o Senhor pagou um preço muito alto. Eu peço, Deus, que a visão que foi aberta nessa noite permaneça aberta, e que eles possam conhecer, Senhor, a profundeza do teu amor, a profundeza do teu livramento, a profundeza da tua salvação e dos teus pensamentos para as suas vidas. Em nome do Senhor Jesus, como família de Cristo, nós os abençoamos e recebemos como irmãos, como família de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero te pedir que você não vá embora sem antes deixar o teu nome no balcão com a luz vermelha, ali do lado da porta da saída. É muito importante que a gente possa conhecer você que fez essa oração pela primeira vez, te dar um abraço e dizer que você não está sozinho na tua decisão, que existem pessoas que um dia tomaram a mesma decisão e estão aqui para te dar a mão e te ajudar a conhecer os pensamentos de Deus, te ajudar a conhecer os caminhos de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Coloque a tua vida diante do Senhor. Só você sabe como está a tua visão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Deixa o Espírito Santo te visitar. Deixa o Espírito Santo te mostrar. Deixa Ele te visitar com pensamentos mais altos, com caminhos novos, caminhos esquecidos. Caminhos esquecidos estão sendo abertos nesse lugar. Um caminho no deserto. Uma nova visão. Uma nova visão. Oh, se a tua fé se esfriou, clame, porque com os olhos da fé, oh, é com os olhos da fé que você vai enxergar os pensamentos de Deus a teu respeito de novo. Os pensamentos de Deus não são os teus, não são os teus. Ore machiriandare cantalabassou. Ore manaya labasaya nane amalaya nai. Ore andalai bashuriandanai. Ore shini andalai. Ore nene cantalabassuriandane cantanabai.
Oremashirikai. Algumas pessoas, Deus me mostrou que estavam cegas. Cegas, você chegou aqui hoje, a tua visão estava totalmente comprometida. E você sabe que você estava totalmente fora do caminho, do pensamento que Deus tem ao teu respeito. Totalmente fora. Eu quero que você venha aqui, eu quero orar por você. Deus está restaurando a tua visão nessa noite. Oh, quem é como o nosso Deus, que abre os olhos dos cegos, que abre os olhos dos cegos e restaura a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Levanta tua voz, igreja, receba. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Os olhos, não desista, não desista, não desista, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Recebe unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção.
unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Que se abram os olhos, oh, que se abram os olhos. Efatá, 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 efatá. Abre-se, abre-se, abre-se. Oh, que se abram, 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 que se abram. Quero te ver, te ver, te ver, te ver. Que se abram, que se abram, oh, que se abram, que se abram, que se abram, que se abram. Quero te ver, que se abram, que se abram, oh, que se abram, que se abram, que se abram, que se abram. Eu quero te ver. Diga, igreja, diga, diga. Que se abram, que se abram, oh, que se abram, que se abram, que se abram, que se abram. Quero te ver. Profetize isso. Que se abram, que se abram, oh, que se abram, que se abram, que se abram, que se abram. Quero te ver. Efatá, efatá, efatá. Que se abram, que se abram, oh, que se abram, que se abram, que se abram. Oh, está abrindo, que se abram, está abrindo, está abrindo. Que se abram, que se abram, oh, que se abram, que se abram, que se abram, que se abram. Quero te ver, te ver, te ver, te ver. Que se abram, que se abram, oh, que se abram, que se abram, que se abram, que se abram. Quero te ver. Que se abram, que se abram, oh, que se abram, que se abram, que se abram, que se abram. Eu quero te ver. Que se abram, que se abram, oh, que se abram, que se abram, que se abram, que se abram. Eu quero te ver. Oh, igreja, clame em uma só voz. Que se abram, que se abram, oh, que se abram, que se abram, que se abram, que se abram. Eu quero te ver. Algo se transformando essa noite, creia. Que se abram, que se abram, oh, que se abram. Levanta a tua voz, clama isso essa noite. Que se abram, que se abram. Quero te ver, te
abram, oh, que se abram, que se abram, que se abram, que se abram. Eu quero te ver como eu nunca te vi. Que se abram, que se abram, oh, que se abram, que se abram, que se abram, que se abram. Eu quero te ver, te ver. Deixa Deus abrir a tua visão. Deixa Ele te visitar com a visão dEle. Ele vai te dar sonhos na madrugada. São os sonhos dEle. Ele vai te dar uma nova maneira de enxergar algumas pessoas. São os pensamentos dEle. Ele vai te dar novas estratégias para conduzir situações. São os caminhos dEle. Coisas que você nunca imaginou, porque são mais altas do que aquilo que você estava pensando. Mas à medida em que você diz: Senhor, restaura minha visão, Deus vai atender a tua oração. Porque Ele ouve o clamor e Ele não despreza um coração contrito e quebrantado. Jamais, jamais o Senhor desprezará. Se você estiver realmente quebrantado, jamais o Senhor vai desprezar. Jamais. Não importa a burrada que você tenha feito. Se você tiver um arrependimento verdadeiro, sincero, o Senhor vai te reconduzir para o caminho mais alto. Ele vai encher a tua mente com pensamentos mais altos. Talvez você esteja sendo bombardeado nos últimos tempos por pensamentos malignos. Deus está mudando isso hoje. Os pensamentos mais altos. Você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Cristo vive em você. Você tem a mente de Cristo. Lute, não aceite qualquer pensamento dominando a tua cabeça. Ore, repreenda, fala: Senhor, eu tenho a mente de Cristo. Eu quero os teus pensamentos. Derrama os teus pensamentos. Derrama a tua visão. Se os teus olhos forem bons, teu destino está garantido. Teu destino está garantido se os teus olhos forem bons. Se a tua visão for preservada. Se você passar pelas provas, mantendo a visão macro de Deus para a tua vida, onde Ele quer que você chegue. Amém? Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Glória a Deus pela vida de vocês. Muitas coisas vão acontecer. Amém? Muitas coisas vão acontecer. Porque Deus operou algo muito forte na vida de vocês nessa noite. Eu creio. Amém? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus na minha vida, quem o impedirá? Oremos todos. Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória
para sempre. Amém. Levanta tua mão direita bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e a consolação e a unção do Espírito Santo visitem a tua vida todos os dias, mantendo os teus olhos abertos e a tua visão preservada. Em nome de Jesus eu te abençoo. Vai na paz do Senhor. Vai para uma semana de vitória na presença de Deus. Que os pensamentos e caminhos de Deus te visitem. Aleluia! Que se abram, que se abram, oh, que se abram, que se abram, que se abram, que se abram. Eu quero